Nós estamos em setembro, como a Nívia disse, o setembro amarelo. E nós aqui na Bethesda resolvemos fazer uma campanha em favor da vida. E hoje eu vou tentar refletir um pouco a partir desse chão. Vida. Eu vou ler um texto em um dos livros da Bíblia que não é habitualmente utilizado. Na verdade, é muito raro ter uma reflexão em cima deste livro bíblico, que é o Cântico dos Cânticos. Eu sou de tradição religiosa, estou na igreja desde que eu me entendo por gente, e eu confesso que vi pouquíssimas reflexões neste livro, e hoje eu vou me arriscar a partir desse tema: ame Deus, ame o próximo e ame a si próprio. Então eu vou ler nos Cânticos dos Cânticos, capítulo 8, versos 6, 7 e 8. Se você tiver uma Bíblia aí, um app, abra. Eu gostaria que você fizesse a leitura comigo. Diz assim: o amor enfrenta até a morte. A paixão ri da mais cruel ameaça. As chamas do amor não se podem controlar. Suas labaredas não descansam. As muitas águas não podem apagar o amor. As correntezas não conseguem arrastá-lo. Nem toda a riqueza do mundo pode comprá-lo. Amém. Até aí. Eu confesso que eu gosto muito de Salomão. Eu me identifico. Bem? Me escutam? Foi? Foi? Desculpe. Salomão tem um estilo que eu gosto de brincar e falar, que ele manda o papo reto. Salomão ama intensamente. Em outros momentos, Salomão olha para a existência e diz: não faz o menor sentido. Em outros momentos, Salomão é sereno. Salomão é essa metamorfose ambulante, e eu confesso que eu me identifico. Eu sou um pouco parecido com este cara. Aliás, muito parecido, uma metamorfose ambulante. E eu gosto muito desse texto porque Salomão coloca o amor num patamar lindo. Em um dos seus cânticos, Salomão grita aos quatro ventos: põe-me como um selo do teu coração, pois o amor é forte, mais forte que a morte. E é lindo, é poético, mas ao mesmo passo é verdadeiro. Para ele, com e no amor, nós somos capazes de enfrentar a morte, e Jesus mostrou isso de uma forma límpida, clara, real. No amor, somos capazes de enfrentar águas turbulentas, momentos mais íngremes da história, desgastantes e angustiantes. Há quem diga que o amor é a quinta essência do homem e da mulher, a quinta essência da vida humana. Mas em pleno mês de setembro, também é inegável que o sofrimento, as dores profundas como a depressão, como a força do machismo, o preconceito, e como bem disse a Nívia, e semana passada pregou a pastora Fátima aqui, a exclusão social e racial faz com que muitos se desesperem.
É claro que o sofrimento não faz parte do projeto de vida de nenhum de nós. Nenhum de nós acorda em algum momento e planeja sofrer. Mas também é um fato que ele existe e ele imprime a sua força em todos e todas, sem distinção. Claro que para alguns essa força é ainda mais feroz. Talvez, inclusive, mais feroz, porque a iniquidade se multiplica. Mas é certo, é perceptível que o sofrimento está na vida. O sofrimento é um fato, não é fake. E numa sociedade que judicializa o sorriso largo, que de alguma maneira traz a ideia de ditadura da felicidade, em detrimento do amor, como um movimento necessário para a vida, acabamos, por ora, escondendo o sofrimento, fingindo que ele não existe, e em outras circunstâncias, banalizando a dor, e às vezes, até a morte. Por isso, como Salomão, eu digo, a plenos pulmões, o amor é mais forte que a morte. Por isso a minha sugestão de tema de reflexão hoje à noite: ame a Deus, ame ao próximo, ame a si próprio. O tema da minha reflexão é amar, amar e amar. No livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, dos versos 36 ao 40, Jesus é questionado por alguns líderes religiosos, por alguns fariseus, que perguntam: mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Deus? Então Jesus, de uma maneira que é peculiar, sagaz, terno, responde: ame o Senhor, seu Deus, com toda a paixão, com toda a fé e toda a inteligência. Esse é o mais importante, o primeiro de qualquer lista. Mas há um segundo, ligado a esse: ame o próximo, como você se ama. Esses dois mandamentos são como elos de uma corrente. Tudo que está na lei de Deus e dos profetas vem deles. Amar a Deus, amar ao próximo, se amar, são elos de uma mesma conexão. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a si próprio não estão aqui linkados como uma ordem hierárquica militar. Primeiro um, depois o outro, e assim por diante. Não. Eu confesso uma coisa para vocês. Quando eu propus o tema, mexido por este momento de tanta dor, tanto sofrimento, tanta perda, por conta da pandemia e por conta de suicídios, onde os índices vão aumentando, minha ideia era literalmente apenas falar de amor. Mas eu ouvi alguns questionamentos assim como os fariseus fizeram para Jesus. Algumas pessoas me mandaram mensagem via inbox, perguntando: não seria primeiro ame a si e depois o próximo? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amigo e minha amiga. A ordem você pode alterar. Em qual ordem você vai colocar, você pode alterar. Pois as palavras de Jesus não se ocupam com a hierarquia. As palavras de Jesus se ocupam com a junção de sagrados, com a junção daquilo que é essencial. É disso que elas se ocupam.
Então, diante desse questionamento, desse frenesi que às vezes nos toma, fica a pergunta: o que significa amar a Deus? Amar a Deus seria guardar os sábados? Em outras palavras, guardar com toda paixão os dogmas? Amar a Deus seria defender a sã doutrina? Ou abraçar a Bíblia de forma literal, como um livro inerrante de conduta? Ou ainda, seguir a ideia de que a religião, e aqui é claro, a minha religião, é a única que tem a verdade? Em outras palavras, aderir às ideias fundamentalistas. Seria isso? Afinal, o que é amar a Deus? Afinal, o que é amar o próximo? Afinal, o que é conseguir se perceber e ter amor por si próprio? Afinal, quem é Deus? Primeiro ponto que eu gostaria de deixar para você hoje. Amar. Amar não é uma apenas ideia bonitinha, amar é uma vontade. Para mim, amar não é apenas um sentimento. O amor não se trata apenas de um substantivo que combina bem com poesias e romances, escritos com folha e papel e caneta, ou no prompt piscando. Não. Amor só é possível se for uma vontade, uma espécie de desejo ativo. Amor, amar, é uma tarefa concreta. Como bem diz o psicanalista Erich Fromm, que eu gosto tanto, tarefa que nos estimula a dar nascimento a si próprio. Como assim, Will? Sim. Amar é uma tarefa bem concreta, que nos faz nascer. Afinal, nós não nascemos quando saímos do ventre da nossa mãe. Não é naquele momento que nós nascemos. Naquele momento, no meu caso, no dia 20 de fevereiro de 83, fica a dica, para você me dar um presente no próximo ano. No dia 20 de fevereiro de 83, eu vim à existência. Eu não nasci. Nascer é algo que pede de nós uma atitude. Nascer é uma busca. É uma certa teimosia virtuosa a ser cultivada. É assim que nascemos. Porque senão passamos a vida apenas existindo. Ou seja, é um ato de firmeza e não de fraqueza amar. É uma atitude de se dar e não simplesmente receber e receber e receber algo da vida. Para nascer, nós precisamos, de alguma maneira, superar as palavras, desculpe, eu gosto muito dele, mas preciso dizer, precisamos superar as palavras de Lulu Santos. Quando ele traz a ideia, caminhamos a passos de formiga e sem vontade. Para nascer, é preciso amar. E amar é uma vontade. Talvez você diga, mas é exatamente isso que está me faltando, Will. A vontade. Então, vai parecer inclusive meio maluco que vou dizer agora. Mas está na hora de você amar. Em outras palavras, está na hora de você olhar para si. A Nívia me ajudou muito. Ela já começou a reflexão no momento do louvor. É preciso olhar para si.
se conhecer mais profundamente. Então, o segundo ponto que eu gostaria de deixar para você é: olhe para dentro, olhe para você, cuide-se. Olhar para si é um gesto de respeito, uma atitude concreta que traz consigo cuidado. Uma atitude, uma vontade, o desejo por considerar e apoiar quem se é e como se é. E não como os outros querem que você seja. Como assim, Will? Fiquei confuso. O preconceito, as diversas fobias, a homofobia, empurra a gente para o precipício cada vez mais. Por isso, estimulado por Jesus, te digo, se ame, olhe para si, se respeite. Isto também é um culto àquele que criou a vida. Como assim, Will, se respeite? Dogmas não são sagrados. Dogmas asfixiam desejos, matam aquilo que é humano. E isso não me parece em nada com Deus. Pelo menos não o Deus expresso em Jesus de Nazaré. Não se trata mais de uma relação de medo ou temor, mas a ausência da exploração, da manipulação. Quando a gente consegue olhar para si, se perceber, nós conseguimos ver que somos filhos e filhas de Deus. Deus te ama exatamente como você é. Você não precisa mudar, alterar a sua identidade. Você não precisa ou não precisa trazer o sentimento de inferioridade por conta da sua cor. Você não precisa se martirizar devido à sua orientação sexual. Deixa eu dizer uma coisa hoje, porque é muito, muito importante diante do que eu ouvi nos últimos dias. Você não é anormal. Esses últimos dias eu tenho escutado algumas falas de um vídeo de uma certa cidadã, dizendo que pessoas que têm orientação sexual diferente da dela são anormais. Não, não. Você não é anormal, saiba, o padrão de Deus não é binário. Deus é vento e sopra aonde Ele quer, como quer. O padrão de Deus é a graça que transborda. Depois de conseguir olhar para si, depois de se perceber digno, digna, depois de trazer o respeito para dentro do peito, de se conhecer profundamente, tenho a impressão que isso te ajudará a amar também o outro, a amar o próximo. Porque quando nós nos conhecemos profundamente, nós de alguma maneira vamos caminhando ao encontro da empatia. E aqui eu já vou caminhando para o fim. A empatia, na minha percepção, a partir da minha espiritualidade, é uma virtude de Deus. Veja, eu não estou falando a palavra apatia. Deixa eu deixar isso bem grifado. Porque sejamos sinceros, nos espaços religiosos atuais, principalmente neste edifício chamado mundo evangélico, a apatia impera. Esse ar e olhar blasé, de se achar mais superior, diferente do outro. Eu não estou falando da palavra apatia, que significa não sentir,
não ser impactado, não ter o coração pulsando. É isso que significa apatia. Eu estou falando de empatia, que é sentir profundamente, que é conseguir perceber que do outro lado tem um ser humano. Eu estou dizendo que após perceber aquilo que é sagrado e humano em nós, se perceber, você estará mais próximo de se travestir daquela que para mim é a maior virtude de Deus, a empatia. Talvez você pense, como assim é empatia a maior virtude de Deus? Deus é Deus. Não. Desculpe se vou te decepcionar. Não, definitivamente não. Essa expressão não diz nada. Deus só pode ser Deus se for o bem em movimento. Deus só pode ser Deus se for o afeto encarnado. Will, de onde você tirou isso? É isso que eu vejo. É assim que eu vejo o Deus apresentado em Jesus de Nazaré. Na encarnação. No Cristo, Ele toma uma ação. Se coloca em nosso lugar. Traz o desejo ativo em favor da vida para a cena. Uma ação concreta. E que mostra a paixão de Deus por mim e por você. Deus se permitiu ver o mundo pelos nossos olhos, o meu e o seu. E isso também viabilizou e ainda viabiliza vermos o mundo pelos olhos do Eterno. Quando mergulhamos, percebemos quem somos, quando entendemos o que há de sagrado, quando colocamos o respeito em nosso peito, quando entendemos que a nossa identidade é a imagem e semelhança de Deus, pronto! Conseguimos nos travestir de empatia e começamos a ver com os olhos de Deus a beleza, o sagrado, a criação. Amar o próximo é também ver o mundo pelos olhos do outro. Amar o próximo é ser impactado pela dor do outro, seja pelo preconceito, exclusão ou homofobia, que infelizmente, por causa da multiplicação da iniquidade, ainda existem. Amar o próximo é abandonar o sábado para que a vida aconteça, floresça. É relativizar a lei, as regras, rasgar as regras, para que o sagrado continue vivo. O que blasfêmia, não foi eu que disse isso. Jesus disse, ouviste o que foi dito, eu, porém, vou por outra via, digo de uma outra forma. Afinal, a letra mata, apenas o Espírito do bem é capaz de trazer e dar vida. Amar o próximo é encarar os preconceitos destilados por aí afora, para que haja salvação daqueles que estão sendo apedrejados pelos legalistas, e que também de alguma maneira haja uma metanoia de quem está com as pedras na mão. Para eu finalizar, amar de fato é uma vontade. Amar é olhar para si. Amar é ter um encontro genuíno com a empatia. E talvez você esteja se perguntando, e Deus? Onde fica? Talvez você esteja inquieto, se questionando, cadê o amor a Deus? Respondo, Ele está no encontro.
interno, você consigo mesmo, e também no encontro com o outro que sofre. Porque a partir do momento que você tem um encontro consigo, você consegue perceber que do outro lado também há um filho, uma filha de Deus. O amor a Deus está na ação concreta, no movimento, na mudança de direção, ou se você preferir, na conversão em favor do bem e das coisas que dão sentido à vida. Aí está o amor a Deus. O amor, na minha percepção, é o bem último da existência humana. Amar é fazer experiência de Deus. Todas as vezes que você ama, todas as vezes que você põe esta atitude latejante para fora, em favor do outro, em favor de si, é fazer experiência de Deus, e isso é amar o eterno. É assim que Jesus nos mostrou. Quando fazia uma atitude concreta na direção do outro. E quando também fez uma atitude concreta na sua direção, para enfrentar o sofrimento tão intenso que era a cruz. Amar é fazer experiência de Deus. Por isso, mais uma vez, digo, reafirmo, você não é anormal. Deus te quer bem. Deus te fez filho e filha dele, exatamente como você é. Olhe para dentro de si, perceba isso que é sagrado, e assim você terá um encontro com Deus. E isso te dará a possibilidade de ter outros encontros com outras pessoas, de diversas formas, e assim continuar fazendo experiência de Deus.